Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. Vamos continuar com o tema Revolução Russa. Queridos, Lenin, né? Veremos agora como foi o governo de Lenin, que vai de 1917 até 1924. O Lenin, após conduzir o processo revolucionário em outubro de 17, no dia 25 de outubro de 17, juntamente com os bolcheviques, com o apoio dos sovietes, do povo geral, dos militares, onde eles depuseram os mencheviques. Gente, o Lenin começa o quê? Começa em seu governo já tomando medidas interessantes, que são elas. Primeira medida, retira a Rússia da guerra. Como vimos no final do último vídeo, o Lenin, né, ele cumpriu o seu lema, né? Lembrando, qual era o lema dos bolcheviques para a Rússia? Paz, terra e pão. O que era a paz? Retirar a Rússia da guerra. Então, nesse momento, em 1917, os russos se retiraram do conflito, se retiraram da guerra. O Lenin, né, vai assinar um acordo com a Alemanha, Tratado de Brest-Litovsk, no qual, nesse acordo, a Rússia sai da guerra e vai ceder, né, territórios, como, por exemplo, territórios que hoje em dia pertencem aos países da Finlândia, Letônia, Ucrânia, enfim, Lituânia e por aí vai. São uma grande parte do território russo, um terço mais ou menos, ok, foi cedido nesse momento. Lembrando, por que o Lenin fez isso, gente? Porque o governo russo, naquele momento, havia sido pressionado durante todo o governo provisório a sair da guerra. E os russos não conseguiram vencer os alemães durante o conflito. Desse modo, então, o Lenin cumpre sua promessa e retira a Rússia da guerra. Beleza? Além disso, também promoveu uma reforma agrária. Ele vai desapropriar terras da Igreja Ortodoxa, dos Kulaks e da nobreza russa. Então, naquele momento, ele redistribuiu essas terras com quem, gente? Com os camponeses. Também promove a autodeterminação dos povos que viviam no território russo. Então, todos aqueles povos que não eram russos e viviam naquele território, agora estavam o que, gente? Agora estavam livres. E, além disso, promove também a adoção do regime de autogestão nas fábricas, o que significa que os próprios operários iriam o que, gente? Iriam reger as fábricas, iriam promover o que o governo, iriam promover, naquele momento, a administração das fábricas. Beleza? Então veja que interessante, né? As medidas tomadas pelo Lenin. De fato, gente, o que ele quer com isso? Ele quer promover paz, terra e pão. Ele quer, naquele momento, ele vai cumprindo aos poucos a sua promessa. Entretanto, através dessas medidas de Lenin, obviamente, uma parte do povo russo fica o que, gente? Fica insatisfeito. Quem são as pessoas que ficaram insatisfeitas? São os czaristas, são aquelas pessoas que apoiavam o czar no poder, são aquelas pessoas que eram favoráveis ao poder absolutista do czar, nobres que perderam suas terras, ok? Igreja ortodoxa, obviamente, também perdeu sua terra e perdeu o poder. Tanto nobres quanto a igreja ortodoxa perderam poder e perderam terras, ou seja, riquezas, e o capital estrangeiro. Naquele momento, lembrando, o capital estrangeiro ele havia auxiliado o czar, desde o final do século XIX, a promover o que, gente? A promover o processo de industrialização na Rússia. E agora, nesse momento, o que promoveu Lenin no início do seu governo? A adoção do regime de autogestão das fábricas. Agora, não era mais a burguesia, e nem o Estado, nem o governo, que iria comandar as fábricas. Quem iria, gente, naquele momento, administrar as fábricas? Seriam os próprios operários. Então, desse modo, uma parte do povo russo ficará insatisfeito com as medidas de Lenin e formam o que, gente? E formam um exército branco. Então, nesse momento, é formada uma coalizão de pessoas que eram o quê? Que eram contrárias ao governo dos bolcheviques. O nome dessa colisão, Exército Branco. E aí, para combater esse Exército Branco, os bolcheviques formaram que, gente, o seu próprio exército, chamado de Exército Vermelho. E nesse momento haverá um conflito entre esse Exército Vermelho, formado pelos bolcheviques, esse Exército Vermelho era liderado pelo Trotsky, contra o Exército Branco. Quem compunha o Exército Branco? Czaristas, nobres, Igreja Ortodoxa e o capital estrangeiro. Ok? Então, nesse momento ocorre o que, gente? Em 1918, uma guerra civil na Rússia. Sim, caramba, né? Depois de um ano de terem saído do conflito da Primeira Guerra Mundial, que ceifou milhões e milhões de mortes, ok? De russos. Novamente a Rússia agora passa por um conflito. Agora o que, gente? Agora é um conflito interno, ok? É uma guerra civil. E aí, de novo, quem são os envolvidos? É o exército bolchevique, né? Que é o exército vermelho, que são aqueles bolcheviques, apoiado pelo povo, grande parte do povo russo, dos sovietes, contra quem? Contra o exército branco. Quem é esse exército branco? Czaristas, de novo, aquelas pessoas que desejavam o retorno do czar ao poder, tudo bem? Temos também, nesse momento, os nobres e a Igreja Ortodoxa, que perderam seu poder para os bolcheviques, e além de perderem poder, também perderam terras, perderam suas riquezas, e o capital estrangeiro. Por que capital estrangeiro? Aquele capital estrangeiro, primeiramente, havia investido na modernização e no processo de industrialização da Rússia,
juntamente com o czar. E, galerinha, vamos lá. O capital estrangeiro, leia-se, né? Inglaterra, França, o que eles queriam naquele momento? Nos Estados Unidos também, eles queriam investir, eles queriam comercializar com a Rússia. E nesse momento não conseguiriam, beleza? E aí, queridos, o que acontece? O exército bolchevique, o exército vermelho, para conseguir lutar, para conseguir guerrear contra o exército branco, o que ele promove? Né? Promove a criação do comunismo de guerra. Sim, o Lenin vai promover a criação do comunismo de guerra. Como assim comunismo de guerra? O que é esse comunismo de guerra? Naquele momento, o Lenin vai pedir auxílio, vai pedir ajuda ao povo russo. Que tipo de ajuda, Davi? Que tipo de auxílio? Que o povo doasse roupas, armas e alimentos. Então, nesse momento, com o comunismo de guerra, por exemplo, os camponeses, aqueles camponeses que receberam a terra e produziam algo, grande parte daquela produção deveria ir para quê, gente? Deveria ir para o exército russo, para o exército bolchevique, para aquele exército vermelho, que estava o quê? Que estava lutando contra o exército branco. Quando isso é promovido, irá ocorrer um grande desabastecimento dos grandes centros urbanos na Rússia. Sim, gente, os grandes centros urbanos não irão receber alimentos. Isso vai levar à fome, vai levar à miséria e, infelizmente, a milhões de mortes, ok? Nesse momento, os grandes centros urbanos russos foram o que, gente? Foram desabastecidos devido a quê? Devido a esse comunismo de guerra. Então, nesse comunismo de guerra, o que queria o Lenin? Auxílio do povo russo. Então, naquele momento, o que ele faz? Né? Ele vai promover o seguinte, gente, os camponeses irão o quê? Doar grande parte da sua produção para quê, gente? Para o exército bolchevique, para o exército vermelho. Além disso, também deveriam doar armas e roupas para aqueles militares, tá? E esse comunismo de guerra, infelizmente, né? O comunismo de guerra, juntamente com essa guerra civil, levou o que, gente? Levou a milhões e milhões de mortes. Mais ou menos 8 milhões de pessoas morreram nesse conflito, por causa da guerra ou por causa da fome. Beleza? Tudo bem? Entretanto, devido à ajuda do povo, sim, vamos lá. O povo deu seu alimento, o povo deu suas armas e suas roupas para os exércitos bolcheviques, para o exército vermelho. Devido ao auxílio do povo, queridos, o exército bolchevique, o exército vermelho, conseguiu o quê? Conseguiu vencer o exército branco. E naquele momento, ok? Devido à vitória do exército vermelho, o Lenin promove, então, o início de um governo socialista na Rússia. Começa o que, gente? A ditadura do proletariado. O que é essa ditadura do proletariado? Lembrando, o Marx preconizava isso, né? O que é essa ditadura do proletariado? É o proletariado no poder. É o proletário, é o operário no poder. Ou seja, o operário, ele vai o que, gente? Ele vai comandar o Estado. Então, quem tem as rédeas do Estado será quem? Será o operário. Essa ditadura é entre aspas, tá? Porque o poder está dividido com quem? Com o povo. Então, o povo faz parte do quê? Faz parte do Estado. E qual seria a função desse povo dentro do Estado? No caso da Rússia agora, qual seria a função dos bolcheviques dentro do Estado? Gente, eliminar toda desigualdade social. Ok? E como essa guerra civil gerou milhões e milhões de mortes na Rússia, vejam essa imagem muito triste, né? Do povo passando fome. Como isso gerou o aumento do desemprego, né? Enfim, pessoas perderam casas, perderam tudo. O Lenin, para tentar recuperar a economia da Rússia, o que ele promove, gente? Ele cria uma comissão, a Comissão Estatal de Planejamento Econômico, chamada de Gosplan. Essa comissão estatal, formada, né, pelos membros do Partido Bolchevique, que eram comunistas, naquele momento criaram o que, gente? Criaram a NEP. O que é a NEP? Nova Política Econômica. Então, nesse momento, o Lenin, na tentativa de promover uma recuperação da economia da Rússia, cria o que, gente? Ele cria a NEP. NEP, Nova Política Econômica. Por que ele criou essa nova política econômica? Porque ele cria uma nova reorientação econômica para a Rússia. Vamos lá. Os russos estavam passando, né, naquele momento, necessidades devido à falta de alimentos, ok? E a produção industrial estava o que, gente? Esgotada. Não produziam nada. Nesse momento, ele cria a NEP, que vai ser uma mistura de economia de mercado mais intervenção estatal. Ou seja, o que significa? É um governo, né, naquele momento, socialista, né? Ele cria a ditadura do proletariado, então um governo socialista. Entretanto, nesse governo socialista terá o que, gente? Práticas capitalistas. Sim. Então, naquele momento, o Lenin promove um governo socialista com práticas socialistas. Por isso, economia de mercado. Entretanto, o Estado irá o que, gente? O Estado também irá promover, ok, essa economia de mercado através de interferências. Como assim, Davi? Por exemplo, gente, o Estado russo, naquele momento, ele vai interferir em alguns setores, como, por exemplo, setor bancário, setor energético, ok, indústrias de base, ou seja, em setores estratégicos para a economia da Rússia. Tudo bem? Entretanto, nessa economia de mercado, ele permite o que, gente? Ele permite investimento, ele permite o quê? A entrada do capital estrangeiro. E aí, nesse momento, percebam, o Lenin ele vai misturar práticas capitalistas
com práticas o que, gente? Socialistas, ok? Sim, existe nesse momento um controle estatal, sim, existe. Entretanto, o Lênin também permite o quê? Práticas capitalistas. Então, várias e várias empresas estrangeiras, ok? Vão investir na Rússia nesse momento, gerando empregos, gerando postos de trabalho, melhorando o que, gente? A economia daquele país. E aí, a NEP tem um lema bem interessante. É um passo para trás para dar 2 passos para frente. Como assim, Davi, um passo para trás para dar 2 passos para frente? Gente, com a Revolução Bolchevique, foi implementado na Rússia o socialismo. Então, aquela ditadura do proletariado é o socialismo. Entretanto, como Lenin, para recuperar a economia da Rússia, ele promove uma economia de mercado, o que ele faz? Ele deu um passo para trás. Ou seja, ele promoveu o que nesse momento? Medidas capitalistas. Ele promove medidas capitalistas para quê? Para depois dar 2 passos para frente. Então, qual era o grande objetivo de Lenin? Depois implementar o que, gente? Implementar o comunismo. Ok? Então, veja, um passo para trás. Qual é o passo para trás? Veja aqui na tela de vocês aí. É o capitalismo. Para dar 2 passos para frente. Eu voltaria novamente ao socialismo, depois o que, gente? Implementaria medidas o quê? Comunistas. E lembrando, no comunismo não tem Estado, no comunismo não tem governo. Então, quando o Lenin assume o poder, ele cria o que, gente? Um Estado socialista. Por quê? O socialismo tem Estado, o socialismo tem governo. Beleza? Então, o início do governo do Lenin é um governo o quê? É um governo socialista. Por que Davi é socialista? Porque no socialismo tem governo, tem Estado. Ah, então no comunismo não tem Estado? Não, no comunismo não tem Estado. No comunismo não tem governo. Então, no comunismo, quem governa? É o próprio povo. Tá? Então, nesse momento, o governo de Lenin é um governo que, gente, é um governo socialista. Por quê? Porque tem Estado, tem governo, tem pessoas gerindo, administrando aquele governo, beleza? Aquele país, tudo bem? Então, NEP, lema, um passo para trás, retorno para o capitalismo, eu tomo o quê? Medidas capitalistas, eu promovo, né, a entrada do capital estrangeiro no meu país, eles vão investir no pesado, isso vai o que, gente? Melhorar a economia da Rússia. Depois, qual é o objetivo do Lenin, gente? Dar 2 passos para frente. Ou seja, qual o objetivo final? Chegar ao comunismo, ok? A NEP obteve um grande sucesso, tá? A NEP foi vitoriosa, obteve um grande sucesso. A NEP, ela vem depois, né, obviamente, da Guerra Civil, e aí a NEP promove o que, gente? A NEP promove a recuperação econômica da Rússia. Lembrando, né, que a Guerra Civil, ela durou, tá aqui para vocês, né? A Guerra Civil na Rússia, ela durou 3 anos, e aos poucos, né, com a NEP, o Lenin foi o que, gente? Ele foi recuperando a economia russa. A Guerra Civil durou de 1918 até 21. Depois disso, ele cria o quê? Ele cria a NEP e aos poucos ele conseguiu o quê, galerinha? Ele conseguiu recuperar a economia da Rússia. Beleza? Tudo bem? E aí, dúvidas? Questionamentos? Entenderam então o que é socialismo? Socialismo tem o que, gente? Tem Estado, tem governo. Então, nesse momento, o governo do Lenin tem Estado, tem governo, então o que? É um governo socialista. Beleza? Não é comunismo. Por que não é comunismo? No comunismo tem Estado? No comunismo tem governo? Não, não tem. Beleza? Entendido? Caso não, por favor, deixa aqui, né, algo nos comentários, perguntem, fiquem à vontade. No mais, beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.